Vocês estão felizes? Deixa eu botar meus óculos. Bom, se você gosta de anotar coisas, o tema da pregação de hoje é tempo da colheita. Comece a dar frutos. Amém? Vocês podem dizer um amém por isso? Vocês estão muito quietos. E eu sei que vocês não são quietos. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João 15. É uma passagem muito conhecida. Muito conhecida. E há algum tempo o Senhor vem falando comigo sobre essa passagem. Então, eu orei e pedi várias confirmações sobre essa pregação de hoje. E aí quando foi na quinta-feira, foi o nosso PG. Aí o Juninho foi lá e pregou o meu versículo. Eu falei, poxa. Então Deus veio e trouxe muitas confirmações. E eu sinto no meu espírito que essa palavra não é uma palavra de exortação, é uma palavra de muito amor. Eu sinto que hoje o Espírito Santo deseja promover encontros aqui. Ele deseja colocar pessoas de volta no lugar de onde elas saíram. Eu sinto que o Espírito Santo deseja fluir aqui com muito amor sobre as nossas vidas. Vocês sentem isso? Vocês sentem o amor de Jesus fluindo nesse lugar de uma maneira diferente? Eu sinto isso muito forte no meu espírito. Vamos lá, em João 15... Jesus está falando para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E poda os ramos que dão frutos, para que produzam ainda mais frutos. Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto. Porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável. Seca-se, é ajuntado num montão com todos os outros. E depois é lançado no fogo e queimado. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, e isso será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isso resulta em grande glória para o meu Pai. Amém? Amém. Eu comecei essa pregação no domingo passado. E eu nem sabia que Deus estava falando comigo sobre isso. Sobre ser uma árvore frutífera. Sobre esse tempo de colheita que o Senhor está nos preparando. E quando foi no domingo, nós fomos almoçar na casa da minha irmã. E toda vez que a gente vai lá, o meu cunhado, o Alan, que está ali, ele dá pra gente, pra mim e pra minha mãe, uma flor. Ele é muito carinhoso, gente. Ele é uma bênção, meu cunhado. Então eu chego lá e ele já vem com uma florzinha pra mim e uma pra minha mãe. Aí eu peguei a flor, agradeci, né? Era uma flor branquinha, assim. Aí tava num papelzinho, mó bonitinho. Ele falou, pra vocês, tá? Aí eu acho que ele tinha comprado um dia antes, Alan. Um dia antes. Ele comprou um dia antes. Aí quando ele me deu, como ela estava fora da água, ela já estava o quê? Murcha. Aí eu falei, Jesus, vamos pôr essa planta na água. Aí eu falei assim, que linda, eu já coloquei dentro da minha bolsa. Aí quando eu cheguei, aí a minha mãe olhou pra mim e falou assim, quando você chegar em casa, corta o... Como que chama? O caule, né? Corta o caule e põe num vasinho com água, porque senão ela vai murchar mais. Aí eu já obedeci a minha mãe, né? Eu cheguei em casa, depois do almoço. Aí a primeira coisa que eu fiz foi pegar a minha plantinha. Aí eu fui lá, peguei uma tesoura, cortei o caule. Obrigada. Eu cortei o caule, peguei um potinho com água e coloquei a minha plantinha. Eu olhava para a minha planta, gente, parecia que ela estava triste. Eu tenho uma coisa assim com a natureza, eu amo a natureza. E eu sempre fico prestando muita atenção nas coisas que Deus faz. Aí eu olhei assim para a minha planta, ela estava muito triste.
Vocês já sentiram isso quando você olhou para uma planta e ela tá triste? Ela tava murcha. Façam isso, façam essa experiência. Eu comecei a pensar como se fosse eu ali, naquela planta. E Deus começou a falar comigo naquele momento. Aí eu fui lá, coloquei ela na água, podei ela e coloquei ela do lado de fora para ela tomar um solzinho, né? Que a gente aprende na escola fotossíntese e tal. Aí eu lembrei de tudo isso na hora. Aí tá bom. Deixei ela lá e vim para a igreja. Quando foi... Juninho fica rindo. Quando foi umas 11h30, a hora mais ou menos que a gente chegou da igreja, a minha planta não estava mais murcha. Eu fiquei abismada, gente. Eu nunca tive uma experiência tão rápida com uma planta que estava murcha e depois ela voltou. O que aconteceu? Eu olhei para ela, ela já estava assim, em pezinha, retinha. Eu falei, uau, que linda. Ela não parecia que estava mais triste. Ela estava diferente. E aí eu falei, meu Deus, como a sua natureza ela é maravilhosa. A gente colocou ela na água, ela recebeu os nutrientes devido ao que ela precisava e ela voltou o quê? A viver. Porque ela estava o quê? Morrendo. Aí eu fiquei super feliz, tá? Aí no outro dia o Gil já queria jogar fora, porque ele falou que ia dar dengue. Umas coisas assim, sabe, gente? Eu falei, não, deixa a minha planta aí, que ela é a minha experiência da pregação. E ele queria jogar fora de todo jeito minha flor. Depois eu joguei fora. Ela não fica triste, mas eu tive que jogar porque ela morreu. Bom, nesse texto aqui que nós lemos em João 15, Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira. Ele começa a falar para os discípulos que quando os discípulos eles estão enxertados, ou seja, inseridos, o que é enxertado? É estar inserido, é estar dentro, sendo um. Quando vocês estão enxertados, quando vocês estão inseridos em Jesus, vocês têm vida. Sem Jesus, sem estar enxertado na videira verdadeira que é Jesus, vocês vão o quê? Morrer. Vocês não podem fazer absolutamente nada sem Jesus. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Vocês creem nisso? Que nós não podemos ir a lugar nenhum e fazer nada sem Jesus? Nada que seja frutífero. Porque poder fazer nós até fazemos. Muitas vezes nós até fazemos coisas sem Jesus e nem perguntamos para Jesus se nós deveríamos estar fazendo aquelas coisas. Mas nós estamos falando aqui de uma árvore que é frutífera, que de fato ela dá frutos, ela gera vida. E isso nós só vamos fazer quando nós estivermos de fato enxertados, inseridos em Jesus. Porque sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Por que eu contei esse exemplo da minha plantinha? Porque Jesus de fato começou a falar comigo naquele dia. E aí todos os versículos que eu abria, quando o Juninho falou, você vai pregar, eu falei, comecei e tal, né? Não tinha nada preparado. Todos os lugares que eu abria falava de fruto. Todos os lugares que eu abria falava sobre colheita. Eu falei, meu Deus. E quando eu recebi aquela flor, eu falei, de fato, é isso que Jesus quer falar naquele culto. Por que eu contei essa história da florzinha? Por quê? Gui, põe pra mim o meu slide. Gente, não ri, por favor, do meu slide. Mas ele deu trabalho pra fazer. Eu fiquei fazendo ele. Eu sei que não dá pra enxergar. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. E vamos lá. Eu quero que vocês se sintam hoje comparados com uma árvore. A gente vai ter uma aula de botânica aqui hoje. Eu quero que você é essa pessoa aqui, não importa se você é homem ou mulher, fique tranquilo. E nós somos também essa árvore aqui. Então você hoje vai se sentir como uma árvore e você vai entender tudo o que eu estou falando. Nesse versículo de João 15, ele fala: se vocês estiverem enxertados, ou seja, enraizados em mim, vocês darão frutos. E eu comecei essa semana a pesquisar muitas coisas sobre jardim, botânicas, frutos, flores. Eu fiquei lá pesquisando horas e todos os dias eu pesquisava mais um pouco para eu mesma entender melhor como é que funciona uma árvore. Como é que a árvore funciona, o seu plantio, desde a época que ela está lá no solo, como uma sementinha e coisa e tal. Bom, o que eu tirei para mim? Nós começamos... o que acontece com nós? Nós somos uma parte do jardim de Deus. Todos nós que estamos aqui fazemos parte do jardim de Deus. E vamos pensar o seguinte, nós somos uma semente.
E aí nós somos uma semente colocada num solo. E o que é esse solo? Esse solo, ele representa Jesus, que é a nossa rocha inabalável. Quando nós estamos debaixo desse solo, nós começaremos a o quê? A gerar vida. Se nós estivermos de fato em Jesus, se nós formos uma sementinha naquele solo, naquela rocha que é Jesus, nós começaremos a o quê? Germinar vida. Se nós estivermos em qualquer outro tipo de solo, o que pode acontecer? A palavra de Deus fala que muitas sementes caem aonde? Em solos que são duros. Ele compara os nossos solos com corações que são duros. Existem sementes que caem e ao invés de dar frutos, ao invés de germinarem, ao invés de crescerem, ao invés de dar frutos, elas são o quê? Roubadas. Roubadas. Por exemplo, eu estou aqui falando, vocês estão aqui ouvindo, tudo isso. Aí quando chegar na casa de vocês já não lembram mais de nada, essa palavra já não valeu de nada, vocês foram o quê? Roubados. A palavra de Deus fala que o diabo vem e rouba as nossas sementes. Existem sementes que caem em um solo e aí com as preocupações da vida, com as coisas que vão acontecendo, com as frustrações, com tudo que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida tumultuada, elas começam a ser sufocadas por espinhos. Quantas vezes nós nos sentimos sufocados? A semente, ela começa a ser abafada e ela começa a ser sufocada, machucada, ela não consegue germinar. Então, qual é o tipo de solo que nós temos plantado as nossas sementes? Aonde nós, como pessoas, estamos plantados? Nós temos que nos fazer essa pergunta hoje, porque se nós estamos num solo infértil, num solo que não está correto, apto para o plantio, nós não iremos gerar vida, nós vamos morrer. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre plantação e aí eu estava vendo que o solo não basta ele somente, você ir lá, vou pegar uma semente, vou jogar lá e já era, vou regar e vai nascer. Não, ele tem todo um preparo. O agricultor, ele vai lá, prepara o solo, ele vê se aquele solo ele está apto para receber aquele tipo de semente, ele vê se naquele solo tem oxigenação para a semente poder crescer e respirar da maneira correta. E às vezes ele tem que colocar vitaminas, nutrientes naquele solo para o solo ser bom. E às vezes tem solo que é seco demais. E às vezes tem solo que é úmido demais. Nós temos que entender o que é que está acontecendo com a nossa vida, porque nós não estamos gerando frutos. Aline, mas eu estou gerando fruto. Ok, nós chegaremos nessa parte. Deus também poda para que você dê mais frutos. Você não vai ficar estagnado. Então a nossa primeira parte é Jesus. Nós estamos o quê? Enxertados como sementes na rocha, no solo que é Jesus. A partir disso a nossa semente começa a crescer, a nossa vida começa o quê? Germinar. Nós começamos a andar com Jesus. E a partir disso nós começamos a criar o quê? Raízes. Olha aí as nossas perninhas, vamos fingir que são as raízes, tá? E ali nós temos a nossa raiz da nossa árvore. Bom, para que serve uma raiz? Alguém se arrisca? Ninguém? Júlia, para que serve uma raiz? A Júlia não quer responder. Para que serve uma raiz? Uma raiz, ela serve para dar sustentação. Ou seja, a sua sementinha começa a crescer e as raízes começam a se aprofundar, crescer para baixo. Sem raiz, você não vai crescer. Sem raiz, você vai o quê? Cair. Você não tem sustentação, como é que você pode continuar em pé? E aí a gente entende que raiz, ela tem a ver com maturidade. Quando Jesus começa a trazer raízes profundas, quando Ele começa a nos dar experiências, quando Ele começa a nos levar a outros níveis, Ele está trazendo sobre nós
maturidade. Essas raízes significam maturidade. Se você é uma pessoa imatura, inconstante, que não tem raiz, logo, qualquer ventinho que bater, qualquer coisinha que acontecer, eu posso te afirmar que você vai tombar. Você não vai permanecer em Jesus. E nós estamos falando aqui nesse texto de João em permanecer, em estar enxertado em Jesus, em estar inserido em Jesus. Sem essas raízes, nós não temos como crescer. A raiz, ela vai determinar se a planta ela é saudável ou não, se ela está crescendo ou não. Então nessa noite eu quero, em nome de Jesus, fazer com que você se perceba no meio do jardim de Deus e se pergunte se você tem criado raízes em Jesus, ou se não, a sua planta está crescendo de maneira totalmente desnutrida, daqui a pouco você está dando um fruto totalmente podre e inútil. E aí acontece uma coisa muito bacana. Para a raiz crescer, para a planta crescer, para a árvore crescer, nós vamos precisar de algo, de 2 elementos. Esse primeiro elemento é a água. Sem água, a planta ela não cresce. Ela não tem como crescer. Essa água vem, rega o solo, cai no solo, e a raiz ela tem a função de absorver todos os nutrientes e todas as vitaminas e passar para o restante da árvore, assim a tornando o quê? Saudável. E esses elementos que passam por dentro da árvore, ou seja, por dentro de nós, vamos pensar que a água, ela é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser o quê? Regados pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida, ele começa a nos regar. O que acontece? Nós começamos a nos tornar pessoas frutíferas. Ele começa o quê? Limpar. A água, ela tem essa propriedade, ela vem limpa, ela vem tirar as impurezas, ela também tem nutrientes, e sem água nós não podemos viver. Quantos por cento de água o nosso corpo tem, Ari? 70%? 60% do nosso corpo é feito de água. E eu pesquisei que uma árvore, 80% da árvore, ela é feita também com propriedades da água. Esses elementos que passam pela nossa raiz se chama seiva. A seiva, ela é como se fosse o nosso sangue. Ela é como se fosse o sangue da árvore. E a seiva, ela vai passando por todas as partes da árvore, todas as partes, desde o tronco até os ramos, até as folhagens. Ela vai retirando todos os nutrientes, todas as vitaminas que estão lá naquele solo. Quando o Espírito Santo vem, o que é que ele faz conosco? Ele começa a trazer nutrientes sobre nós. Ele começa a trazer o alimento devido sobre nós. Ele começa a preencher todas as partes do nosso corpo. Até que a gente tenha o quê? Estabilidade. A nossa raiz agora está firmada. E aí começam a aparecer os primeiros ramos, os primeiros troncos. E aí o que começa a acontecer? Depois disso, começam a aparecer os frutos. Tudo isso que nós estamos falando, toda essa questão da árvore que representa a nossa vida, é somente por um motivo: frutos. Frutos do Espírito. Eu quero que vocês abram comigo em Gálatas 5. Gálatas 5, no versículo 19. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si.
queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis. Amém? Então a minha grande pergunta para vocês nessa noite é: quais os frutos que você tem produzido? Porque nós chegamos ali na parte em que o Espírito Santo começa a nos regar, e Ele nos rega para que a gente dê frutos. A árvore, ela é regada para que ela seja frutífera. E a minha pergunta é: quais são os tipos de fruto que você tem dado? E eu quero te afirmar mais uma coisa: os frutos, eles não são para você, eles são para as outras pessoas. O Senhor tem nos preparado como um jardim para um tempo de colheita, para um tempo onde as pessoas começarão a chegar e elas vão olhar para você, elas vão falar assim: meu Deus, que amor é esse que você está carregando? Que alegria é essa que você carrega? Nossa, mas está acontecendo essa situação na sua vida e você tem todo esse domínio, essa retidão, essa paciência. As pessoas vão olhar para você e elas vão começar a querer comer daquilo que você tem. Então, eu queria te afirmar que não se trata mais de você. O Senhor quer nos limpar, o Senhor quer nos podar, o Senhor quer fazer de nós pessoas frutíferas e não para a gente. Ele quer produzir em nós frutos de arrependimento. Ele quer que a gente chegue num estágio que a gente olhe para dentro de nós e fala: não dá para ficar assim. Eu não posso viver assim. São frutos da carne, aqui ele está dizendo, são queixas, críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, ciúme, ira, feitiçaria, ódio, discórdia. Não venham me dizer que a gente, por mais que a gente esteja na igreja há 60 anos, que tem hora que a gente não dá umas dessas aqui. Qualquer uma dessas coisas que estão aqui. Se a gente às vezes não fica com inveja, se às vezes a gente não age com ciúmes, se às vezes a gente perde totalmente o nosso domínio próprio, dá vontade de chutar tudo, sair por aí. Cara, mas hoje Jesus quer nos enxertar novamente nele. Ele quer nos inserir dentro dele. Ele quer fazer com que você seja uma pessoa cheia de vida, frutífera. Ele tem coisas para a sua vida, Ele tem promessas para a sua vida. Ele deseja que as pessoas olhem para você de uma maneira diferente. Ele quer que onde você chegue, você dê frutos. Dar frutos dentro da igreja é fácil. Ou não, né? Às vezes é até meio difícil. Dependendo da situação, você também tem vontade de matar umas pessoas. Mas aí que está o grande segredo, porque nós somos um jardim. Nós somos um jardim, e no jardim, gente, tem vários tipos de planta. Tem vários tipos, espécies e mais espécies de planta. Não tem um tipo só de planta. Pensa só no jardim lá do Éden, vamos voltar lá no Éden. Deveria ter milhões e milhões e milhões. E aí entra mais uma coisa. Cada árvore tem um tempo para dar fruto. Tem árvore que dá fruto com 10 anos, depois de 10 anos. Tem árvore que vai dar fruto depois de 15 anos. Tem árvore que dá fruto com 3 anos. Ou seja, cada pessoa tem um tempo de dar fruto. E aí que entra a questão do jardim. E aí que entra toda a questão dos frutos. Eu tenho que ter paciência com o Jefferson. Eu tenho que ter paciência com a Ju. Eu tenho que ter amor, domínio próprio. Porque sem essas coisas, olha só. Aí a gente chega num ponto que é mais
mais absurdo ainda, sem essas coisas, nós não herdaremos o reino de Deus. E o reino de Deus é paz, justiça e alegria. É possível viver sem o reino de Deus nessa terra? Me digam, sejam sinceros. É possível viver sem paz nessa terra? É possível viver sem alegria? A alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, se a gente não tiver alegria, nós não temos nem força para lutar sequer. Sem paz, esse mundo é extremamente caótico. Todos os dias é uma luta, é uma guerra, só notícia ruim, ligou o jornal, como diz Gideão, é só desesperança. É possível viver sem justiça? Justiça significa a ordem de Deus. Não é possível viver sem justiça. Não é possível viver sem a ordem de Deus sobre a nossa vida. E se nós praticarmos essas obras aqui, que Ele está falando, as obras da carne, isso significa que nós não herdaremos o reino de Deus. Isso significa que nós não vamos viver o reino de Deus. Eu ficaria desesperada com isso. Em pensar que eu posso viver fora do reino de Deus. Que eu, com todas as dificuldades que eu enfrento todos os dias, tendo o reino de Deus, vivendo submergida no reino de Deus, já é extremamente difícil. Imagina fora do reino de Deus. E aí que entra a questão. O Senhor está nos chamando hoje. Ele está nos chamando hoje para viver de fato essas coisas. Quando acontecer alguma coisa ruim com você, quando acontecer algum problema, quando as coisas não forem tão bem assim. Eu tive várias experiências no final do ano, junto com o Gil. E depois um dia ele pode contar isso para vocês. Mas eu vou falar da minha parte. Cara, tinha hora que eu sentava e eu falava assim: Deus, eu não vou conseguir. Porque é muito fácil nós passarmos coisas. É muito fácil, porque às vezes a gente já está acostumado a lidar com a gente mesmo. Agora, quando a gente vê alguém que a gente ama muito passando por coisas, é quase que insuportável. Dá vontade de você pegar, enfiar a mão por dentro daquilo e arrancar aquilo de uma vez só. E eu olhava para Deus e eu falava: Jesus, você é tudo que eu tenho. Eu não tenho mais nada além de você. E Ele falava: filha, você precisa ter paciência. Eu estou fazendo coisas. Filha, você precisa ter domínio próprio. Filha, você precisa de amor. Filha, você precisa confiar que eu sou um Deus que é fiel. Uau. Eu acho que foi uma das épocas mais difíceis de se dar frutos, porque a situação que nós estávamos passando não dependia de nós. E não era uma situação nem um pouco agradável de se passar. Eram questões de enfermidade, eram questões espirituais, eram uma porção de coisas juntas. E que nós fomos pegos assim: opa, o que está acontecendo? E aí? A gente amaldiçoa, a gente fala: ah, Deus, você largou a gente aqui, você é um miserável. A gente fica brigando, a gente fica criticando, a gente fica maldizendo, a gente vai até idolatrar outros deuses, porque talvez o nosso Deus, ele não seja suficiente para resolver as nossas situações. Cara, dar fruto não é fácil. Mas deixa eu te falar uma coisa: fruto, você não precisa fazer esforço para dar. O fruto, ele se dá de maneira orgânica. Ele nasce no tempo que ele tem que nascer. E nós só vamos dar esses frutos de paciência, de amor, de bondade, de domínio próprio, de fidelidade, de mansidão, se nós de fato estivermos vivendo em Jesus. E não se preocupe em querer forçar a barra, não se preocupe em querer parecer bonzinho demais, amoroso demais. Fica tranquilo. Fica tranquilo, sabe? Porque o nosso Deus, ele é especialista em jardim.
E aí você pode falar assim: Aline, mas eu já tô nessa fase, eu já estou dando frutos. Uau, que bom, fico feliz. Mas não para por aí, porque o Senhor vem e poda. Foi isso que eu fiz com a minha plantinha lá no começo. Eu fui lá, peguei a minha plantinha, porque ela não ia caber inteira. E eu fui lá, peguei a tesoura e podei ela. Só que existe algo sobre podar. Podar, você tem que podar no lugar certo. Porque se você poda no lugar errado, você pode matar a planta. Então Jesus vem, Ele começa a nos podar. Ele começa a falar: eu estou recolhendo frutos de vocês. Eu quero ver se nessas situações vocês estão dando os frutos, se vocês de fato estão inseridos em mim. Eu quero ver se quando vocês passarem por aflições, tribulações, se quando as pessoas que você ama de repente não for tão legal assim com você, você de fato vai reagir da maneira que eu estou te ensinando, ou se você vai reagir conforme a sua carne. Jesus começa a recolher o que? Frutos. E se você não tem fruto para dar, se você está dando coisas da sua carne, a palavra de Deus fala que Ele corta. Mas não fiquem tristes, porque Ele não tem prazer em fazer isso. Em Romanos Ele vai dizer que Deus, Ele não tem prazer em cortar ninguém. Pelo contrário, Ele quer que os filhos dele estejam nele. Foi por isso que Jesus morreu numa cruz por mim, por você. Não foi à toa, não foi para te cortar da árvore dele. Ele quer que você faça parte do jardim dele. Ele quer que você seja uma pessoa frutífera. Ele quer que você chegue num estágio de maturidade, de sabedoria. Ele quer que quando as coisas aconteçam, Ele quer que quando Ele permitir as coisas acontecerem na sua vida, você não fique esbravejando, irritado, mal-humorado. Não, Ele está te levando a um outro nível, uma outra percepção. Ele está criando raízes profundas. Não fique triste. Em Provérbios Ele vai falar que Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. Então, se você está sendo corrigido, se você está sendo esmagado, talvez, cara, fica tranquilo. O Senhor corrige quem Ele ama. Se Ele não te corrigir, quem é que vai? Ele se preocupa com você. Ele não quer fazer as coisas de qualquer jeito. Ele está criando maturidade em você. Não tenha pressa. Não queira demonstrar uma coisa que você ainda não é. Não queira dar frutos que você não tem. Fica tranquilo, fique em paz. É Jesus que vai fazer isso. Ele é os nossos nutrientes. Nós estamos enxertados na rocha. Sem Jesus, a nossa rocha, nós morremos. Nós não teremos raízes, sustentações. Ele poda você para que nasça outros frutos. A poda, ela serve para que venham mais frutos e com mais força. É tipo quando a gente corta o cabelo, sabe? Quando a gente corta o cabelo, a gente corta para que ele cresça com mais força. É a mesma coisa da poda. Quando Deus vier começar a podar você, quando você sentir que Deus está vindo recolher frutos, estão acontecendo coisas à sua volta, estão acontecendo coisas na sua vida, fica calmo, fica tranquilo, porque Ele está fazendo você ter mais força para dar outros frutos. Então fica tranquilo, fique em paz. Só que acontece uma coisa muito interessante também no jardim. Numa plantação, acontece uma coisa, acontece de nascer um tipo de planta, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Essa planta, ela se chama erva daninha. Essa erva daninha, ela nasce no jardim de uma maneira indesejada. Ela nasce assim, sem planejamento. Ninguém vai lá e planta a erva daninha. Ela é tipo aquela plantinha que nasce sabe na calçada? Às vezes tipo, tem umas plantas que nascem do nada, assim, né?
É isso aí, erva daninha, gente. Eu aprendi isso também esses dias. E a erva daninha, ela também nasce na plantação. Então, o que acontece? Às vezes a gente está lá no jardim, nós somos agricultores, tal. Vamos lá, pensar em Jesus. Jesus está lá no jardim plantando, tal. Nós estamos no jardim dele. De repente, começam a aparecer as ervas daninhas. Só que a questão da erva daninha é que ela é uma planta que ela não foi convidada para estar ali. E ela cria raízes também como qualquer outra planta. E o que ela faz? Ela se alimenta dos mesmos nutrientes e da mesma água que as demais plantas. Ou seja, o seu jardim está prejudicado se houver ervas daninhas. Porque ela vai começar a absorver todo o alimento das outras plantas. Ela começa a roubar o alimento, ela começa a tirar os nutrientes. E com isso, a planta começa a morrer. E ela é tão prejudicial, essa erva daninha, que ela pode destruir o jardim inteiro. Então eu estava lendo lá na reportagem o que é erva daninha. Fui lá eu pesquisar. E aí, eu pesquisei sobre isso. E o cara tava falando assim, não tire somente a erva daninha, tipo, puxe ela. Sabe quando você arranca uma plantinha? Ele falou, não faça isso. Ele falou assim, quando você for retirar a erva daninha do seu jardim, você puxa pela raiz, arranque a raiz, porque senão ela vai continuar roubando os nutrientes e ela vai matar o restante do seu jardim. Ou seja, a sua plantação, a sua vida está prejudicada. E aí vamos trazer isso para o nosso lado espiritual. O que está roubando você? O que rouba a sua vida? O que tira você da presença de Deus? Quais são as coisas que têm roubado você? Quais as coisas que têm roubado o alimento que Jesus tem dado a você, os nutrientes? O que é que tem tirado você do foco de Jesus? Quais são as coisas? Todos nós temos algumas coisas que, se a gente olhar para dentro da gente, a gente vai falar, opa, isso me distrai, isso me rouba, isso me tira da presença de Deus. Todos nós temos. Só que a erva daninha, ela vai tirando, ela vai tirando, ela vai tirando, ela vai tirando, até que ela mata. Não seria a mesma coisa que acontece com a gente? As coisas começam a nos roubar. Nos roubam, vai roubando. Quando a gente vê, pum, a gente morreu espiritualmente. Simplesmente nós morremos. Simplesmente nós não estamos mais enxertados na videira verdadeira que é Jesus. E isso, gente, não precisa ser um novo convertido. Não precisa... Não. Meus queridos, a gente pode estar há 100 anos dentro da igreja e a gente pode ser roubado. Sem perceber, a gente pode ser roubado. Sem perceber, as coisas vão acontecendo, vão fulminando o nosso coração. Quando a gente vê, uau, o que aconteceu comigo? O que aconteceu com o meu coração? Eu já nem sei mais quem é Jesus direito. Eu estou fazendo no automático, estou fazendo por fazer. Então, o agricultor, o nosso Jesus, ele tem que vir e arrancar essas coisas pela raiz. Se nós arrancarmos, se Jesus vier e arrancar essas coisas pela raiz, esses males, essas coisas que nos roubam, então nós voltaremos ao quê? A ter vida. Nós voltaremos a ser frutíferos e a nossa árvore vai continuar crescendo normalmente. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Eu quero encerrar, começar a preparar o espírito de vocês para isso. E eu quero falar, para a gente finalizar, sobre a água viva. O Senhor tem preparado para nós um tempo de colheita. Vocês creem nisso? Existem muitas pessoas que vêm plantando e plantando durante anos.
Ai, mas a minha árvore não dá fruto. Ai, mas eu tô 10, 15, 20 anos plantando. Fica tranquilo. O Senhor falava muito forte ao meu coração que nós estamos chegando num tempo de colheita. Nós estamos chegando num tempo onde o nosso jardim será frutífero. Onde todos nós começaremos a dar frutos. E mais frutos. E sabe o que é mais maravilhoso de tudo isso? É que na palavra de Deus ele fala que, em Zacarias, que as cidades elas voltariam a dar frutos, elas voltariam a ser um lugar frutífero de colheita e que pessoas viriam de outros lugares para aquele lugar, o quê? Fazer colheitas, porque lá tem alimento, lá tem fruto. É por isso que eu falei que os frutos que nós damos, não é simplesmente para nós é consequência. Que bom, glória a Deus que você está assim. A questão é que o fruto, ele serve de alimento. O que nós fazemos com o fruto? A gente se alimenta dele. É a mesma coisa, os frutos que você dá não é para você. É para as pessoas. Os frutos que você dá é para as pessoas. E por que Deus deseja fazer de você um lugar frutífero? Porque Ele deseja levar você a lugares. Porque existem lugares que não tem comida. E o que é essa comida? Senão Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos levar Jesus aos lugares. Só que se nós não tivermos frutos, alimentos saudáveis, nós não teremos nada para dar. Não se trata mais de você. Quando você conhece Jesus, quando você passa a ser enxertado em Jesus, inserido em Jesus, não se trata mais sobre você ou sobre mim. Isso se chama egoísmo. E egoísmo é fruto da carne. Se trata de Jesus, se trata de levar Jesus, se trata de levar o pão vivo que desceu do céu, alimentar os famintos, alimentar aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que têm fome, aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que estão do seu lado e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Aqueles que talvez você nem conheceu ainda. O Evangelho não se trata mais de você. Você é uma árvore frutífera para dar frutos para outras pessoas. O Evangelho não se trata de você. Pare de ser egoísta. Pare de pensar no seu umbigo. Pare de achar que tudo é para você. Isso é fruto da carne. Não se trata mais do seu sono, não se trata mais das suas dificuldades, não se trata mais do que você pensa, do que você acha, do que você está fazendo. Não se trata do seu cansaço. Se trata de outras pessoas. Você está vivendo por alguém? Ou você está vivendo para você mesmo? Se você está vivendo para você mesmo e querendo dar fruto só para você, em nome de Jesus, que você tire isso da sua cabeça hoje. Porque é necessário pensar em outras pessoas. Pare de pensar em você. Pare. Embora eu tenha comparado a nossa vida aqui com uma árvore, embora a palavra de Deus nos compare com frutos, com uma árvore, nós não somos uma árvore, de fato. Nós não criamos, não estamos parados num lugar só. Nós somos pessoas e nós podemos caminhar, nós podemos fazer coisas, nós podemos levar o Evangelho para nossa vizinha, para nossa igreja, para o nosso amigo. Pare de achar que você é uma árvore, que a sua vida já deu e que você, tá bom, eu cheguei até aqui, já dei os frutos que eu tinha que dar e pra mim tá tudo bem, eu vou ficar aqui parado, sem fazer nada da minha vida, pensando só em mim, no meu conforto e como eu vou ganhar dinheiro mês que vem para pagar as minhas contas. Pare. Em nome de Jesus, pare com esse pensamento egoísta, porque isso não tem nada a ver com Jesus. Não tem a ver com Jesus. E se não tem a ver com Jesus, tem a ver com o diabo. Ou é Deus, ou é o diabo. Ou é 8, ou é 80.
Você não tem como ficar em cima do muro, você não tem como achar que é mais ou menos, a hora eu dou fruto para Deus, a hora eu sou uma pessoa amável, paciente, bondosa, domínio próprio, a hora eu tô que nem uma maluca, xingando todo mundo. Cara, ou você é de Deus, ou você não é. Ou você gera frutos bons, ou você gera frutos podres. Então, se você ainda tá no meio, assim, em cima do muro, tá meio morno, meio... A boa notícia hoje é que Jesus deseja que você entre para o jardim dele. Ele está te convidando, ele está falando: vem porque eu quero regar a sua vida, vem porque como um rio que jorra do meu trono, eu quero regar a vida de vocês. Eu quero ser regada pelo rio de Deus. Vocês querem isso? Vocês querem que as águas de Deus passem pela vida de vocês nessa noite, levando tudo que é podre, tudo que é lixo, para que nós sejamos cheios da vida de Deus, cheios do fluir de Deus? Quando nós estamos em Deus, o trono dele, ou seja, o reino dele é estabelecido em nós. E a palavra dele em Apocalipse vai falar que do trono de Deus flui um rio de águas vivas. E esse rio de águas vivas, ele transborda. Ele não vai ficar só em você. Ele vai transbordar por onde você passar. Por onde você passar, o rio de Deus vai estar lá transbordando. O Espírito Santo vai estar transbordando onde você passar. Não vai se limitar mais a você. Eu quero finalizar com um versículo que está em Isaías, que foi a canção que nós fizemos agora. Em Isaías 58:11, ele vai falar: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Olha que promessa maravilhosa, gente. Vocês sabem o que é um manancial? Um manancial é uma fonte abundante de águas. Um manancial, ele nunca para de transbordar. Ele nunca para. São águas que nunca param, nunca faltam. Ei, a sua terra está seca. Ai, a minha vida está seca. Não se preocupa. Jesus está vindo com um manancial de água sobre nós nessa noite. Ei, Ele está falando: eu sou a água viva, a água que sai lá do trono de Deus. E vocês sabem o que é água viva? A água representa o Espírito Santo de Deus. E nesse contexto de água, a palavra viva significa Jesus. A palavra viva significa Jesus. Ele vai falar que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes. Que ela penetra alma, juntas, medulas. Ele estava dizendo aqui que o próprio verbo que se fez carne, ele é essa água viva. A palavra é viva. Jesus é o verbo que se fez carne, ele é a própria palavra. Quando nós juntamos a água, o Espírito Santo de Deus, com a vida, que é o próprio Cristo, que é o próprio verbo, ele entra em nós e ele faz de nós um lugar cheio de águas que vão jorrando, que vão jorrando. Pense que de você aí, do seu ventre, tem um trono estabelecido. E desse trono estão saindo águas. E essas águas, elas saem do trono de Deus. São águas vivas. São águas cheias de vida, não são águas de morte. E aí, quando elas vão passando por esse jardim, quando elas vão caminhando por esse jardim, elas começam a gerar novamente. Se a terra estava seca, ela vai começar a ficar molhada. Se estava sem nutrientes, ela vai começar a ficar com os nutrientes. Ela vai começar a crescer, 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 crescer. Até que chegue na estatura certa. Até que nós chegamos na estatura de uma árvore frutífera.